Olá, aqui é o Matheus Santana do Zona de Progresso e esse vídeo será baseado nos ensinamentos do autor Simon Sinek. Então, bora começar. Nas palavras dele, está para acontecer uma palestra ou reunião onde alguém não me pergunta sobre os millennials. E caso não saiba, os millennials são uma geração que nasceu aproximadamente entre 1981 e 1995. As pessoas dessa geração são acusadas de serem metidas, narcisistas, egocêntricas, desfocadas e preguiçosas. E quando os líderes perguntam para os millennials o que eles querem, a resposta é quase sempre: queremos trabalhar em um lugar com propósito, o que é muito legal, queremos causar impacto, seja lá o que isso queira dizer, e queremos comida de graça e puffs à vontade. E apesar de existir vários locais que ofereçam condições semelhantes, eles ainda não se sentem felizes. E o motivo disso eu consigo resumir em 4 características. A primeira é a criação, a segunda é a tecnologia, a terceira é a impaciência e a quarta é o ambiente. Muitas das pessoas dessa geração chamada Millennials cresceram sendo submetidas a estratégias educativas fracassadas pelos seus pais, onde, por exemplo, elas ouviam com frequência que eram especiais, elas ouviam que podiam fazer qualquer coisa que quisessem na vida só pelo fato de quererem. Muitas delas foram incluídas em cerimônias de premiações, não porque mereceram, mas porque os pais reclamariam se não fossem. E muitos receberam nota 10 na escola não pelo fato de terem se saído bem, mas porque os professores não queriam arrumar confusão com os pais. Alguns, enquanto criança, ganharam medalhas de participação, ou seja, ganharam medalhas mesmo chegando em último lugar. O que, diga-se de passagem, a ciência é bem clara em mostrar que esse tipo de coisa desvaloriza tanto a medalha quanto o senso de recompensa daqueles que realmente se esforçaram para chegar lá. Não bastasse isso, ainda faz com que a própria pessoa que chegou em último se sinta envergonhada por receber uma medalha sem merecer. Então essas pessoas se formam, arrumam um emprego e são jogadas no mundo real, fazendo com que num instante elas percebam que não são especiais, que a mãe delas não vai lá obrigar o chefe a promovê-las e que não se ganha nada por chegar em último colocado. E aí no instante, toda a sua autoimagem é destruída. Portanto, nós temos uma geração inteira que está crescendo com uma autoestima muito mais baixa do que as gerações anteriores. Um outro problema para compor tudo isso é que hoje nós vivemos num mundo de Facebook e Instagram, onde todos nós somos muito bons em mostrar às pessoas como a nossa vida é maravilhosa, mesmo que no fundo estejamos nos sentindo tristes. Todo mundo parece forte na internet, todo mundo parece que tem tudo muito bem resolvido, mas a verdade é que falta muita força para essas pessoas e a maioria não tem tudo resolvido. Portanto, a gente tem essa geração inteira crescendo com uma autoestima muito mais baixa do que as outras gerações, mas não por culpa delas, e sim pela educação ruim que receberam. Somado a isso vem a tecnologia. Nós sabemos que a combinação entre redes sociais e nossos celulares nos fazem liberar uma substância química chamada dopamina. Então é por isso que gostamos de receber novas mensagens, é por isso que gostamos de verificar quantas curtidas recebemos numa foto, e é por isso que voltamos 10 vezes os stories para ver se a interação está boa, pois cada uma dessas ações te recompensam com uma dose de dopamina, o que te leva a se sentir bem e a repetir o comportamento. O problema é que a dopamina é exatamente a mesma substância química que nos traz prazer quando fumamos, quando bebemos e quando apostamos em jogos. Então, em outras palavras, é uma coisa altamente viciante. Olha que louco, nós temos restrições de idade para fumar, beber e apostar, mas não temos nenhuma restrição de idade para usar um celular e as redes sociais. Isso é o mesmo que abrir uma geladeira cheia de bebidas alcoólicas e dizer para os adolescentes o seguinte: ei, se por acaso essas coisas de adolescentes estiverem te chateando, fica à vontade. É basicamente isso que está acontecendo. Nós temos uma geração inteira que tem livre acesso a tecnologias altamente viciantes enquanto passam pelo estresse da adolescência. E por que isso é importante? Bem, quase todo alcoólatra descobriu o álcool enquanto ainda era adolescente. E quando somos muito jovens, a única aprovação que precisamos é a dos nossos pais. Mas quando passamos pela transição da adolescência, a aprovação que mais passamos a buscar é a de nossos parceiros, o que se torna muito frustrante para os pais, porém muito importante para nós, pois isso nos permite obter uma cultura fora de nossas famílias e a termos acesso a uma tribo mais ampla. Por isso, essa costuma ser uma fase de muito estresse e ansiedade em nossas vidas,
Fase essa que nós supostamente deveríamos aprender a confiar em nossos amigos, mas em vez disso, algumas pessoas, por obra do acaso, acabam descobrindo o álcool e seus efeitos dopaminérgicos e fazendo dele seu aliado na luta contra os estresses e as ansiedades da adolescência. Infelizmente, o custo disso é que esse vício se estabelece no cérebro dessas pessoas. E assim, pelo resto de suas vidas, sempre que passarem por momentos estressantes, eles não irão recorrer a uma pessoa, mas sim a uma garrafa de álcool. Todas essas coisas, como estresse social, estresse financeiro e estresse na carreira, são as principais razões que levam um alcoólatra a beber. O fato de estarmos dando acesso ilimitado a essas tecnologias altamente estimulantes para crianças e adolescentes está fazendo com que essas pessoas envelheçam sem saber como formar relações profundas e significativas com os outros. Essas mesmas pessoas admitem que não têm facilidade em fazer amigos e que quando fazem são amizades superficiais. Elas dizem que não contam com os amigos porque no fundo elas sentem que assim que aparecer alguma coisa mais interessante, eles a deixarão de lado. Mas a verdade é que essas pessoas não têm relações profundas e significativas porque elas não sabem como fazer isso. Elas não praticam essa habilidade. E pior ainda, pelo fato de elas não saberem como lidar com o estresse, sempre que elas passarem por um momento conturbado, elas não irão recorrer a uma pessoa, mas sim a um dispositivo, a uma rede social e a todas as outras coisas que oferecem um alívio temporário daquele estresse. A ciência é muito clara em dizer que as pessoas que mais passam tempo no Facebook são as que mais têm tendências a terem depressão. Mas como sempre, o segredo é o equilíbrio. Tomar um pouco de álcool não é ruim, mas tomar muito álcool sim é ruim. Apostar pode ser divertido, mas apostar demais se torna perigoso. Da mesma forma, não há nada de errado com as redes sociais em si, mas sim na falta de equilíbrio na hora de usá-las. Então assim, se você estiver num jantar com seus amigos e ficar mandando mensagens para pessoas que não estão lá, isso é um problema, ou melhor, isso é um vício. Se você estiver sentado em uma reunião com pessoas que você deveria estar conversando e colocar seu celular em cima da mesa, seja com a tela para cima ou para baixo, não importa, isso manda uma mensagem subconsciente para todos na sala que diz: você não é tão importante assim. E o fato de você não conseguir guardar o celular é porque você é viciado. Se assim que acorda você pega seu celular antes mesmo de dar bom dia para as pessoas que estão em sua volta, você tem um vício. E como todos os vícios, com o tempo ele destruirá relacionamentos, roubará tempo, custará dinheiro e estragará sua vida. Bom, então até agora passamos pelo fato de que temos uma geração crescendo com baixa autoestima e que não tem nenhum mecanismo para enfrentar o estresse. Mas agora temos que acrescentar mais um componente: a impaciência. Essas pessoas cresceram num mundo coberto de gratificação instantânea. Ah, quer comprar alguma coisa? É só comprar na Amazon que chega no dia seguinte. Quer assistir uma série? Basta abrir um aplicativo e assistir. Você não precisa mais esperar lançar um episódio de semana em semana. Você quer marcar um encontro? Ótimo! Você não precisa mais nem saber o que falar, muito menos passar por aqueles momentos meio desconfortáveis. O negócio é só rolar o dedo para cima e bum, encontro marcado. Você nem precisa mais aprender a desenvolver suas habilidades sociais para fazer isso. Praticamente tudo o que você quiser você consegue instantaneamente, exceto coisas como satisfação no trabalho e um relacionamento sólido. Para essas coisas não há forma instantânea, só há formas lentas, desconfortáveis e monótonas. E sabe, eu ainda continuo encontrando jovens extremamente inteligentes que acabaram de se formar e estão no seu primeiro emprego, mas que já estão pensando em desistir por não sentir que está causando impacto depois de apenas 8 meses. É tipo assim, eles estão no pé de uma montanha com esse conceito abstrato de impacto que eles querem causar no mundo, o que em outras palavras significa o topo da montanha, mas sem conseguir enxergar o restante da montanha. Então o que essa geração jovem precisa aprender é paciência. Pois as coisas que realmente importam, como satisfação no trabalho, a confiança de outras pessoas, a autoconfiança e qualquer habilidade, leva tempo. Às vezes você até consegue acelerar um pouco alguma parte dessas coisas, mas de forma geral a jornada é árdua, longa e difícil. E se você não pedir ajuda para aprender essas habilidades, você irá cair da montanha. A sociedade hoje, em sua maior parte, se divide em 2 cenários. O pior deles é que estamos vendo um aumento de suicídios, estamos vendo um aumento de pessoas morrendo por conta de abuso de drogas e estamos vendo cada vez mais crianças largando a escola por causa de depressão. Isso é um cenário muito ruim,
Só que o problema é que o melhor cenário que temos é uma grande parte da população crescendo e passando pela vida sem nunca se sentir realmente feliz, sem nunca se sentir profundamente realizado com alguma coisa, seja no trabalho ou em outras áreas da vida. Pessoas que simplesmente vagam pelas ruas buscando apenas o bom. Então, tipo assim, você para uma delas e pergunta: "E aí, como foi o trabalho?" E elas dizem: "Foi bom, mesmo de ontem." "E aí, como anda seu relacionamento?" "Ah, tá bom, dá pra levar." Esse, infelizmente, é o melhor cenário, o que me leva ao quarto ponto, que é o ambiente. Nós estamos pegando esse incrível grupo de jovens fantásticos e que só receberam uma educação ruim, eles não têm culpa, e os colocando em um ambiente corporativo que liga mais para números do que para os jovens. Eles ligam mais para o ganho a curto prazo do que com a vida a longo prazo desse jovem ser humano. Então estamos colocando essas pessoas dentro de ambientes corporativos que não os ajudam a desenvolver autoconfiança, a encontrar o equilíbrio no mundo digital e nem a superar a constante necessidade de gratificação instantânea. Esses ambientes não estão os ajudando a encontrar a satisfação e a realização que vem através do ato de trabalhar duro em cima de algo por um longo período de tempo e que não pode ser feito em apenas um mês ou um ano. E o pior de tudo é que essas pessoas pensam que o problema são elas, mas eu estou aqui para dizer que não são elas o problema, mas sim a falta de uma boa liderança no ambiente corporativo. Eu gostaria muito que os pais dessas pessoas tivessem feito um bom trabalho, mas infelizmente a maioria não fez. Então nós empresários é quem devemos trabalhar extremamente duro para liderar essas pessoas e encontrar maneiras de ajudá-las a construírem autoconfiança, habilidades sociais e todas essas coisas que lhes faltam. As reuniões corporativas não deveriam permitir celular, pois assim seria mais fácil as pessoas conversarem sobre coisas pessoais e que geram mais conexão antes de começar a reunião, pois é assim que se constrói um relacionamento de confiança. Confiança não nasce de um único evento. Nem mesmo situações ruins formam confiança instantaneamente. É a consistência lenta e persistente que faz isso acontecer. Então nós precisamos criar mecanismos dentro das nossas empresas que permitam que esses pequenos momentos de interação genuína aconteçam. Mas quando todo mundo está com seus celulares em cima da mesa, nada disso acontece. Portanto, o único jeito é guardar o celular e não levá-lo com você o tempo todo, de modo que você não dependa do autocontrole para não usá-lo. É como um alcoólatra que tira todas as bebidas de dentro de casa para não recair. E o motivo pelo qual ele faz isso é porque não podemos confiar na força de vontade o tempo todo, pois ela não é forte o suficiente. Mas quando você remove a tentação, as coisas parecem ficar muito mais fáceis. Então, quando você sai para algum lugar e não leva seu celular, você meio que não tem escolha a não ser apreciar o que está acontecendo em sua volta. Inclusive é nesses momentos que as boas ideias surgem. Esse engajamento frenético das pessoas com as redes sociais não permite que elas consigam ter ideias inovadoras, pois não é num ambiente desses que elas surgem. Boas ideias surgem naqueles momentos onde você relaxa e deixa sua mente viajar, o que tem sido raro nos dias de hoje. Portanto, nesse momento em que estamos agora, nós da indústria, quer gostemos ou não, temos a responsabilidade de ajudar essa incrível geração idealista a construir sua autoconfiança, a aprender a ter paciência, a desenvolver habilidades sociais e a encontrar o equilíbrio no uso da tecnologia, porque honestamente, essa é a coisa mais certa a se fazer. Bom, e para contribuir mais ainda com o seu desenvolvimento pessoal, eu quero te indicar a leitura de um e-book gratuito com 15 ideias para você ler mais e melhor e levar sua leitura para um próximo nível. Afinal, eu acredito que a leitura, principalmente de livros, tem o poder de mudar as pessoas e o mundo para melhor. É o primeiro link na descrição. Um forte abraço e até a próxima.